Meus irmãos, durante toda a minha vida de cristão, eu aceitei Jesus em 1987. Eu sempre vejo os crentes dizerem que nós estamos em princípio de dores. A igreja está passando por princípio de dores. É só ter uma guerrinha, isso aconteceu na guerra do Golfo, na guerra do Iraque, né? Então, os irmãos foram, infelizmente, ensinados errados. Porque quando você lê Mateus 24, você tem que examinar o seguinte: Jesus, ele está falando com a nação de Israel e não com a igreja. Então o versículo que as pessoas baseiam é o versículo 8, Mateus 24, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Mas você tem que examinar o contexto. Mateus 24, até o versículo 14, é os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. São os princípios de dores de Israel, porque é o início da tribulação. E o nascimento do Messias para Israel é só no final da tribulação. Israel vai ser enganado pelo falso Messias. Então as dores de parto são para Israel, para o nascimento do Messias. A igreja, ela não está passando por princípio de dores. Que princípio de dores é esse? Pastores andando aí de avião para baixo para cima, comendo na melhor churrascaria da cidade, andando aí de Hilux, conta bancária gorda, altos salários. Isso é princípio de dores? Então os irmãos foram ensinados errado. A igreja não está passando por princípio de dores. As dores são para Israel. Nós temos que examinar o seguinte: existe uma regra de interpretação para quem Deus falou. Isso é uma regra básica de hermenêutica bíblica. Então, quando a Bíblia diz todas essas coisas são princípio de Deus, Deus está falando com Israel e não com a igreja. Mateus 24, versículo 1 até o 14, é os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Do versículo 15 até o versículo 31, é os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Então, quando você compara a Bíblia com a Bíblia, você vai ver que a Bíblia se interpreta. Isso é uma regra de hermenêutica. Olha aqui, quando Jesus disse assim, ó: e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então você tem que ler Mateus 24, versículo 4 com Apocalipse 6, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Este é o enganador. Esse é o cavaleiro do cavalo branco. E ouvireis de guerra, é o cavaleiro do cavalo vermelho. De rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas não, ainda não é o fim. Que fim? O fim da grande tribulação. Jesus está respondendo aqui a judeus e não a igreja. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. Isso aqui é o cavaleiro do cavalo preto. E pestes é o cavaleiro do cavalo amarelo, é a morte. E terremoto é o quinto selo do Apocalipse, meus irmãos. Em vários lugares. Aí no versículo 8 ele fala assim: mas todas essas coisas são o princípio de dores, ou seja, dores de Israel. A igreja não está passando por princípios de dores. As dores de parto são para Israel, porque Israel será enganado pelo falso Cristo nos 3 anos e meio iniciais da tribulação. O verdadeiro Cristo, ele só nasce para Israel. O verdadeiro Messias, ele só nasce para Israel no final da tribulação, meus irmãos. Então nós fomos ensinados errado. As dores de parto, princípio de dores, não é para a igreja, é para a nação de Israel. A igreja está de boa, a igreja está aí tranquila, de boa aqui nesse país. Uma igreja apostata que só pensa em dinheiro, teologia da prosperidade, pastores aí milionários, seus mega salários aí, comendo do bom do melhor, viajando de avião. Que princípio de dor é esse que a igreja está passando? Então nós fomos ensinados errado, meus irmãos, infelizmente.